Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, um podcast onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas sobre inteligência artificial, o Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, bem-vindos. Viva, viva. E o Vítor Santos. Viva, Vítor. Olá, tudo bem? Olá. Tudo, Vítor. Hoje, a nossa conversa será sobre RPAs, não é? Robotic Process Automation. O processo que vem da automação de tarefas, recorrendo a software ou até a hardware, para a substituição da função humana na execução dessas mesmas tarefas. Geralmente não é uma área muito associada com a inteligência artificial, mas a verdade é que a inteligência artificial tem vindo a mudar imenso, tanto esta área como até os mesmos processos que têm vindo a ser automatizados via RPAs. Será uma conversa, então, do ponto de vista não só da área dos RPAs, mas principalmente da área de inteligência artificial e como é que ela está a mudar, então, este domínio, e que, no fundo, para todos os efeitos, será uma conversa sobre como é que nós podemos salvar humanos destas tarefas repetitivas focadas em coisas que, se calhar, o contributo humano versus o contributo da máquina, neste momento já estamos a comparar paridade, se calhar, nas capacidades para estas tarefas em particular. E vamos abordar exatamente estes temas todos hoje numa conversa como vocês já estão habituados a ter da nossa parte. A realidade, e se calhar dando aqui o pontapé de saída, antes de passar aqui, se calhar, ao Rui a palavra também para ouvir o que é que ele acha do que é que está a mudar aqui. A Cognitive Intelligence são os algoritmos que tentam fazer mímica do que é inteligência cognitiva, de leitura, daquelas coisas mais humanas, vamos dizer assim, interpretação, seja de imagem, seja de texto, e a corrida que já tem muitas décadas de tentar encontrar a paridade humana nestes processos, vamos dizer assim, nestas ações que queremos pôr máquinas a fazer, tem sido, na minha opinião, nos últimos 5, 7 anos, se calhar, o grande push dos RPAs se tornarem mais inteligentes. Não quero dizer, e não quero com isto, para quem nos esteja a ouvir, sentir que o Marco está a dizer que os RPAs antes não tinham grande valor. Tinham muito valor, atenção. Já era possível fazer imensas coisas que já estavam a salvar pessoas de fazer tarefas muito mecânicas há imenso tempo. Eu sou das pessoas que adora, para mim o scripting é a melhor linguagem do mundo, exatamente por isso, porque não consigo andar a fazer coisas mecânicas que consiga scriptar. Mas não sei, Rui, o que é que tu achas que têm sido assim as grandes transformações? O que é que tu tens visto também em clientes e tudo? Como é que tens sentido esta mudança? Olha, várias coisas. Por um lado é engraçado refletir que o RPA, ou que nós acabámos por usar até já um dos grandes pontos de partida para nós na vertente Deep Learning e Machine Learning foi, curiosamente, algo que está muito associado ao RPA, que é a gestão e digitalização de documentos e, portanto, capturar a informação dos documentos e estruturá-la. E é interessante ver. Por outro lado, acho que todos nós, quem trabalha na tecnologia, é quase o nosso dia-a-dia a automatizar, não é? Que é que os RPAs na prática são diferentes daquilo que nós já fazemos no dia-a-dia, e acho que quem desenvolve já passou de certeza por um RPA mais ou menos manual. Eu acho que o que mudou realmente nos últimos anos é a consolidação destas plataformas que hoje em dia nós temos para fazer RPA. Antigamente era muito à base de scripting, coisas muito manuais. Estas plataformas hoje em dia levaram isto a um nível completamente diferente em termos de monitorização. Porquê? Porque é muito importante, não é? Uma coisa é automatizar um processo, outra coisa é garantir que depois essa automatização não se vira contra nós. Que até há o chamado paradoxo da automação. A partir do momento em que automatizamos um processo, a criticidade da supervisão humana ganha outra dimensão. Ou seja, ainda é mais importante, não é? Porque um processo automático, um processo manual que funciona mal, faz um estrago. Um processo automático que funciona muito mal, faz um estrago terrível, e, portanto, essa monitorização é crítica. E agora, mais recentemente, acho que realmente, e não sei se mencionaste no início, mas nesta passagem do RPA, agora do robótico, portanto, passamos por um processo onde estamos a automatizar aquilo que são as tarefas mais repetitivas, para agora começarmos a atacar
mesmo tarefas que já não são assim tão repetitivas ou que se calhar anteriormente, em termos de automação cognitiva, não eram tão fáceis de fazer. E hoje em dia as plataformas também já começam a ficar com algumas dessas tarefas e para isso eu acho que o Deep Learning, Machine Learning ajudou muito nessa transição. Sem dúvida. E, no fundo, as tarefas já são mais do que só scripts, no fundo, não é? Quer dizer, antigamente eu lembro-me pronto, muitas das coisas que comecei a fazer eram em automação, até mesmo pessoal. Sempre fui um geek, não vale a pena estar a esconder isso. E pronto, e a realidade é que scriptava coisas, mas que eram, para todos os efeitos, era um trabalho extremamente mecânico e que eu, em vez de estar a mecanizá-lo, fazia meio dúzia de linhas de código para fazer a mesma coisa. Mas a realidade é que hoje em dia esse tipo de problemas aumentou até mesmo em valor. Só para quem nos está a ouvir, algumas das previsões, se o Samara não me falha, esta atenção da Gartner, que diziam que o mercado de RPAs para 2027 era na ordem dos 25,56 bilhões de dólares, sendo que o mercado da AI, como está estabelecido para 2025, os números assim mais recentes que vi, é na ordem dos 390,9 bilhões de dólares. Sendo que os RPAs estariam dentro de algures, a junção dos dois, não é? Há de haver aqui um diagrama de Venn que interseta estes dois e há uma parte deste AI que se calhar vai ser consumida também pelos RPAs. Não sei se estou enganado, mas eu tenho a ideia que um dos grandes fornecedores de RPA, o último rounding de funding foi à volta dos 750 milhões, assim, uma coisa desse género. Portanto, é uma área claramente quente. Exatamente. Vítor, e do teu lado, como é que tens visto, até mesmo do ponto de vista, até se calhar de investigação, mas também da tua experiência que tens visto, isto nos RPAs não é recente, não é? E muito menos da IA aplicado aos RPAs também não é recente. Como é que tens visto esta evolução? É engraçado. É mais um daqueles déjà-vus que existe na informática, porque o RPA, curiosamente, o conceito de RPA é relativamente recente. Portanto, isto tem aqui uns 4 ou 5 anos. Portanto, ou o termo, não é? É, mais ou menos. Contudo, do seu ponto de vista conceptual, não é nada recente. Vem dos anos 80, vem da teoria dos agentes, já naquela altura se falava da teoria dos agentes de software, como sendo a ideia de que tínhamos uma inteligência artificial que, no fundo, o que fazia era precisamente isso. Era um software no qual o utilizador podia delegar as suas tarefas tediosas e portanto, o que a inteligência artificial, a utilidade da inteligência artificial nessa altura era precisamente fazer as coisas chatas que o ser humano não queria fazer. Uhum. E isso deu origem à teoria dos agentes. Sempre mais tarde, depois isso generalizou-se e ainda continuam a existir alguns autores que acham que tudo quanto é software inteligente são agentes de software. Mas, em particular, e é por isso porque eu acho que há aqui um paralelo. Em particular, nessa altura, os agentes eram divididos mais ou menos conforme o seu grau, digamos, de capacidade cognitiva entre os reativos, portanto, aqueles que basicamente o que faziam eram coisas básicas, portanto, reagiam a algo que acontecia, e aqueles que, digamos, eram pensantes, profundos, que eram os ditos cognitivos ou até muitas vezes designados por deliberativos. E o que é engraçado é que esta ideia dos soft robôs, na verdade, quando nós falamos de RPAs, temos a palavra robótico, mas esta robótica, process automation, não estamos a falar exatamente de um robô como aquele que nós vimos nos filmes, que tem, assim, que tem umas pernas, assim, não é isso. Estamos a falar de soft robôs, estamos a falar de software que existe e que serve para já neste momento. Eu acho que estamos numa fase muito embrionária dos RPAs, na medida que neste momento eu acho que pode ser que eles são relativamente estúpidos, portanto só fazem tarefas básicas, produzir documentos, processar faturas, portanto coisas que não são assim muito complexas de ser feitas, não é? Bom, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com os agentes. Também havia uns que eram, se nós formos pensar na taxonomia dos agentes de software, também podemos falar em agentes reativos, que eram os básicos. Depois tínhamos os agentes reativos com estado interno, um bocadinho mais inteligentes, portanto já tinha uma espécie de máquina de estado interna. Depois os agentes guiados por objetivos, não é? Uhum. E depois, de facto, tínhamos do outro lado aquelas arquiteturas, digamos, deliberativas e cognitivas que podiam até fazer planos para atingir um objetivo sem intervenção humana. Bom, eu penso que isto
foi um bocadinho o que vem do passado, ali dos anos 80, 90, vai também acontecer aqui nos RPAs. E porquê? Bom, porque se prevê, neste momento, uma tendência muito grande, que tem vindo a ser designada, por exemplo, pela Deloitte e pela Gartner como hiperautomação, não é? A tal hyperautomation, mas não só. Também alguns autores, e começa-se a ouvir muito falar de IPA, portanto estamos a falar do RPA, do Robotic Process Automation, para o Intelligent Process Automation. Uhum. E o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de cada vez mais os algoritmos de inteligência artificial e incluindo, eu agora vou aqui ser cuidadoso aqui nisto, inteligência artificial e machine learning, ou seja, não só estamos a falar em que estes agentes da dita hiperautomação, estes IPAs, vão não só ser capazes de ser mais inteligentes, já não são meramente reativos, macro, estúpidas, que apenas executam coisas que são tarefas sistemáticas, mas vão ter alguma capacidade de decisão. Essa capacidade de decisão, se for meramente utilizando técnicas de IA, vão ter de tomar decisões inteligentes, mas se lhe juntarmos o machine learning, significa que esta inteligência e a capacidade de decisão virá também a aumentar à medida que o RPA for evoluindo, não é? Portanto, for aprendendo. E isto abre, de facto, uma coisa extraordinária. Portanto, eu penso que estamos a falar de uma tecnologia, vocês já aqui falaram de 27 bilhões de dólares. Também penso que a própria Gartner também diz que é por volta de 2030 todas as empresas terão pelo menos um RPA lá a funcionar. Mas eu diria que, sem dúvida, esta é uma das grandes aplicações, será, no curto prazo, uma das grandes aplicações das técnicas de inteligência artificial e machine learning, mas também, e aqui para lançar aqui o senão, mas também será assustadoramente uma das grandes promessas de desemprego, não é? E, portanto, podemos dizer que estamos a falar de coisas absolutamente extraordinárias, por um lado, mas por outro lado também muito desafiadoras. Vítor, excelente ponto de vista, e até pessoalmente tu estavas aqui a falar do crescimento desta componente inteligente e dos dos IPAs, né, dos Intelligent Process Automations, e eu pessoalmente, no mercado de telecomunicações, acho que até é um dos sítios onde se tem visto, e o facto de teres falado, pronto, a diferença entre pegarmos aqui no machine learning ou até mesmo só na componente de AI ou num híbrido entre os dois, a realidade é que eu acho que no mercado de telecomunicações em particular tenho visto um crescente frente, não é? Que estamos a tentar endereçar, que tem muito a ver com os call centers e com a quantidade absurda de trabalho manual que existe e que precisa de existir para servir na escala que os operadores de telecomunicações trabalham. E estamos a falar não só de atender chamadas, não é? Estamos a falar de tudo o que é preciso acontecer, de monitorização, de auditorias, que são tudo processos manuais. E atenção, estamos a falar de casas de um background de engenharia extremamente elevado, com uma proficiência tecnológica também. Telecomunicações só nasceram com a tecnologia, não havia telecomunicações sem tecnologia. Antigamente era o correio, não é? Quer dizer, a versão analógica das telecomunicações era o correio. Por isso só existe por engenharia ligada à eletrónica e à eletrotécnica e à informática e ao software. Por isso é engraçado que é uma indústria que se está completamente a transformar, e sem dúvida que os RPAs, a banca é outra também, apesar da banca já existir antes da tecnologia, uma vertente também com uma forte componente tecnológica, que também está, são duas indústrias, na minha opinião, daqueles 26 bilhões quase que está aqui previstos RPAs, pelo menos os primeiros devem vir de indústrias como essas e como o retalho também, onde também me parece que existe muita coisinha que é feita manualmente. Eu só queria acrescentar também que é engraçado. Nós vemos os RPAs muito, de vez em quando, ligados aos testes de interface quase manuais, ou a utilização de interfaces de uma forma automática, mas que anda para ali um rato a clicar em coisas e substituir os cliques do rato por outras formas de scriptadas de clicar naqueles elementos. Mas hoje em dia, até mesmo na própria construção,
já começa a ver alguma inteligência a ser feita parte das ferramentas que o Rui estava até a mencionar, que estavam empresas inteiras que estão a nascer, que estão exatamente a criar estas ferramentas. E essas ferramentas, mesmo que o processo que elas estão a fazer não é muito inteligente, a forma como tiramos para lá, dizemos, olha, está aqui um website e quero criar, quero que me mostreias aqui o que é que são perguntas e respostas típicas que posso fazer a partir deste website. Pegando um exemplo muito claro de machine learning puro, mas entender a partir de um website que, digo já, se não são front-end developers, nem nunca foram, aquilo pode parecer muito bonito quando está impresso, mas o HTML document que está por trás não necessariamente é estruturado, ok? Por isso, estas coisas para funcionarem não podem estar apenas apoiadas em que há lá um ID qualquer ou todas as coisas têm uma dada estrutura e eu consigo tirar um FAQ a partir dali. A Microsoft tem uma tecnologia que é o Q&A Maker, por exemplo, aquilo funciona, já experimentei aquilo em sites que eu depois fui ver o HTML para ver aqui por curiosidade e posso-vos dizer que aquilo não foi treinado à procura da estrutura do documento, foi à procura das perguntas, o que é que são perguntas e o que é que são respostas para a mesma pergunta e em criar este par. Isto é um RPA para todos os efeitos, é um RPA em cima, sem cliques de ratos. E acho que há vários exemplos destes, estou-me a lembrar dos cenários das faturas e acho que também podemos falar sobre isso, ou que tem a ver com computer vision, e extrair o que é os elementos de uma fatura. Isto é uma coisa que humanamente, posso-vos dizer, nós da Microsoft já fazemos isto há algum tempo em que tiramos fotografias às nossas faturas e enviamos para submeter despesas. E posso-vos dizer que antes disso havia um Excel, por isso, pronto, nós também tínhamos isso. Havia um Excel que eu tinha que preencher com os dados da fatura para poder submeter e mandar isso. Na altura até tinha que imprimir depois aquilo no final e não sei o que. Era mesmo físico quando comecei isto. Hoje em dia já não, hoje faço tudo com o telemóvel. Não sei, Rui, como é que tu tens visto essas transformações também em clientes vossos, tecnologia a entrar desta forma? Qual é a inteligência que tem ido? Olha, o cenário das faturas realmente é familiar, esse e outros. Eu acho que esses são daqueles cenários que hoje em dia já nem há propriamente discussão. Posso discutir depois qual é a plataforma e qual é o produto, mas acho que já há realmente para esses cenários todos de reconhecer faturas, recibos, não é? Que é um caso já mais desafiante e aliás, esse que estavas a descrever, não é? São recibos que essas fotos vêm de mil e uma maneiras. As pessoas não imaginam às vezes como é que chegam as fotos, não é? E o tratamento que nós temos que fazer para as expulsar corretamente, mas acho que é um cenário que hoje em dia já não tem discussão. Eu estava-me a lembrar, volta ou não volta, há umas histórias engraçadas de alguém que na prática pôs uma ferramenta com mais script ou menos script, ou mais RPA ou menos RPA a fazer o trabalho, e portanto andou ali a ganhar durante não sei quantos meses com uma ferramenta a fazer o trabalho todo. Volta ou não volta, houve-se assim umas histórias dessas, estava-me a lembrar, não é? Mas uma tendência que eu acho que vai ser interessante de assistir, e eu notei aqui em algumas plataformas destas já, se até há algum tempo estas plataformas e estes workflows automáticos acabavam por ser implementados por equipas com muito know-how técnico, também já se começa, acho eu, a assistir à junção entre o low-code e o no-code, não é? Esta revolução mais recente, juntamente com o RPA, para que, aliás, há alguns fornecedores cuja visão é mesmo todas as pessoas poderem ter um RPA no seu computador ou até no telemóvel e se calhar um dia destes o RPA vai ser uma coisa tão familiar para toda a gente como é um browser, um Word ou como é um Excel, que acho que ainda não estamos nessa fase, não é? Ainda é uma coisa, as pessoas olham muito para vamos automatizar este processo, não é? Há aqui fazemos um projeto para automatizar este processo, mas eu já comecei a ver case studies onde algumas empresas olharam para isto de uma maneira diferente, que foi potenciar todas as pessoas da organização a criarem os seus próprios workflows e a monitorizarem também esses workflows. Portanto, uma democratização do RPA, tal como se calhar assistimos hoje àquilo que temos com o low-code e com os citizen developers, uma extensão natural para a utilização de RPAs. Eu acho que isso só será mesmo possível com a inteligência artificial, porque se as pessoas tiverem que ser tão precisas como nós fomos quando começamos a desenvolver os RPAs sem inteligência artificial, não dá, não é? Sim, é impossível. E não há low-code que cole isto, não é?
o nível de configuração do low-code seria tão grande que a pessoa, quando abrisse, clicava lá, arrastava a caixinha, depois abria o menu de configuração com os campos obrigatórios que tinha que fazer para aquilo funcionar, acabava aí, morria aí o low-code. Se calhar aí nessa vertente de inteligência também novas formas de, lá está, em vez do scripting, novas formas de ensinar as máquinas que sejam produtivas e fáceis e intuitivas para toda a gente na prática. Não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou passar aqui a palavra também ao Vítor, até porque gostava de lançar para nós falarmos um tópico giro que é qual é o lugar do ser humano nesta direção. Uma coisa era nós estávamos a fazer coisas muito pouco inteligentes e estávamos mesmo a tirar aquele button pushing puro completamente absurdo, não é? E agora já estamos a dizer que se calhar até algumas coisas um bocadinho mais inteligentes, mais elegantes, que o ser humano ainda teria lugar para fazer, então qual fica então a próxima, para onde é que ele vai? Qual é a próxima etapa e o que é que vocês acham? O que é que achas, Vítor? Epá, eu acho que, como eu estava há pouco a dizer, todas as tecnologias têm os seus prós e contras, e esta tem algo de assustador no sentido de ameaçar a empregabilidade. Basta ver os investimentos que a banca e as companhias de seguros estão a fazer em RPAs. Aqui em Portugal, neste momento, penso que não terei a dizer nenhum erro. Penso que todos os bancos estarão a desenvolver projetos de RPAs. Se não todos, quase todos. E, portanto, o que está a acontecer é que aquelas tarefas parvas estão a ser substituídas por um software robô. Portanto, aquela ideia de introduzir um documento, de introduzir uma fatura, enfim, tudo isso, juntamente com técnicas de reconhecimento de padrões, portanto, de scanning, enfim, todas estas pessoas que faziam esses trabalhos vão deixar de fazer. Bom, e claro que podemos pensar, não vão fazer isso, então vão fazer algo que tem mais valor acrescentado, algo mais complexo. E tudo bem. Portanto, o que estamos a fazer é tirar pessoas de tarefas básicas e repetitivas para fazer coisas melhores. E nesse aspecto. Então, temos aqui uma ideia benevolente do RPA. O problema vem quando... O problema, se olharmos desta lógica de empregabilidade, é um problema. Se olharmos da lógica, se quisermos, da eficiência e do lucro das empresas, não é um problema, é uma coisa boa. Vem pelo facto de se vir a introduzir nos RPAs capacidades de machine learning, que permite, portanto, que estes RPAs vão ao longo do tempo aprendendo com a experiência e melhorando, capacidades de inteligência. E depois também temos aqui outra coisa que é importante dizer. É que esta área do RPA também vai ligar aos processos da empresa. Portanto, temos aqui uma série de handoffs em que, para já, o que vai acontecer é que em termos do que é os processos que existem numa organização, e agora, pensando, por exemplo, na lógica de BPM, o que nós vamos ter há um X número de atividades que são automáticas e podem ser feitas por um RPA, depois há um handoff para uma atividade que é feita por um humano, depois há um handoff para uma outra atividade automática, portanto, estou a falar aqui de um processo composto por várias atividades onde isto se integra, e depois podemos discutir, então, se calhar nesta sequência de atividades que pertencem a um determinado processo, há mais ou menos atividades que são automatizadas por um RPA. Depois, a juntar isto tudo, ainda temos uma outra coisa, que é a ideia do process mining. O que é que isto significa? Significa que quando eu tiver a olhar para o desempenho destas atividades, eu posso estar a recolher dados sobre as próprias incidências de cada processo e olhando para esses logs desse processo, eu consigo estar a descobrir coisas sobre os processos e até adaptá-los. Então, quando nós começamos a pensar nisto, então estamos, se calhar, a dizer que temos aqui não só um RPA a gerir, a automatizar processos que eram feitos por humanos, com maior ou menor interação com os humanos, mas também vamos ter aqui um RPA a beber desta ideia do process mining para fazer ajustes automáticos. E cá está, voltamos aqui a tal conceito que a Gartner e a Deloitte propagam como sendo a tal hiperautomação. E, portanto, onde é que nós ficamos? Nós humanos. Bom, ficamos todos na expectativa, como ficamos sempre pé atrás no que respeita
à inteligência artificial a pensar até que ponto é que a inteligência artificial pode ser mais ou menos cognitiva e já agora, por força da junção das coisas, até que ponto é que o RPA poderá vir um dia a ser mais ou menos cognitivo. Certo. Mas eu por acaso, eu nestes processos, no que diz respeito à parte da RPA, eu acho que o ponto que o Rui estava a fazer da democratização, até mesmo, seja via low-code, no-code, ou o que for dos processos de RPA, acho que claramente recorrendo à inteligência artificial, para atingir isso, e a própria democratização da inteligência artificial é o caminho para exatamente para isso, para requalificarmos essas pessoas para outro sítio na cadeia de valor do que são estes processos que são necessários. Eu acho que os processos continuam a ser obrigatórios. Nós vamos continuar, os bancos vão precisar de continuar a processar aqueles inputs, sejam mais manualmente ou mais automaticamente, seja com estes robôs de software ou não. Isto vai acontecer. A questão é que o valor da peça humana, enquanto não existir alternativa, é da mesma maneira que nós, com as nossas mãos e a acordar de madrugada, durante décadas, se não séculos, lavramos a terra à mão, depois encontramos, se calhar, uns burros e uns bois e uns cavalos para puxar os arados, e depois, eventualmente, inventamos máquinas para também poupar esses animais, e tudo. Depois comemos animais a seguir, não é? E depois, exatamente, depois conseguimos libertar os animais para conseguir comer os animais. Mas a realidade... Mas a realidade é que todos estes momentos evoluímos em escala, e eu acho que o grande tema que nós não estamos a falar, mas não lhe demos um nome, é que há uma necessidade enorme de escala. Não há capacidade humana para fazer o processamento da informação que estamos aqui a falar, para correr estes processos, e todos nós já sofremos de uma maneira ou de outra em algum processo que estava pendurado e que nós não conseguimos entender como é que aquilo demora tanto tempo. Seja em que organismo for, seja no Estado ou até mesmo no privado. Nós de certeza que já sentimos isso, e depois olhamos para lá e aquilo na realidade é uma validação que algum humano teve que fazer, e que a pilha de trabalho dele não era equivalente à capacidade que ele tinha de se ver livre dessa pilha. E isso cria problemas, isso cria vários problemas. Até agora estamos a ter outros problemas, também de outros processos ligados à situação de pandemia, que muita burocracia que apareceu aí, com as empresas e tudo, que pronto, teve que ser processada, e é para isso que eu acho que a democratização é essencial. Eu não tenho tanto medo da perda de trabalho, eu tenho sempre mais receio com a requalificação das pessoas, e acho que os RPAs, se for acontecer a democratização real nas nossas vidas, como eu estava a dizer, de termos um RPA correndo na nossa máquina para todos os efeitos, como se fosse um Excel ou outra coisa qualquer, que nós tivéssemos lá. Eu até digo mais, eu acho que hoje em dia as pessoas, até mesmo nas suas vidas do dia-a-dia, por exemplo, processar fotografias. Como é que vocês, até desafiam os nossos ouvintes a pensar nisso? Como é que eles fazem processamento das suas fotografias, não é? Hoje em dia, catalogá-las e tudo. Vocês mandam isso para uma cloud qualquer, para o OneDrive, para o Google Cloud, para onde for, não é? E depois fazem lá uma pesquisa naquilo, e aquilo aporta... E quando vocês pesquisam, aquela porcaria encontram, não é? Quer dizer, dizem que há aquelas férias naquele sítio, naquela localização. Os metadados foram todos processados, foi tudo automático. Eu não tive que fazer nada. Já agora, eu fazia isso, havia um programa da Microsoft na altura, que era o Live Photos, onde dava para tagar as coisas. Eu dava-me ao trabalho de fazer isso à mão. O Live Photos já não existe, nem sei bem há quantos anos é que não existe, mas nós hoje, de uma maneira ou de outra, que nos estão a ouvir, que possam não estar tão versados neste mundo do AI, acreditem em mim, vocês já estão a usar RPAs, vocês já são... e não só, vocês estão a usar e estão a dar valor. Estão a dar valor porque já se vos tirassem isso, e se vocês tivessem que catalogar as vossas fotografias à mão, como alguns de nós já fizeram durante muito tempo, se calhar então aí é que davam muito valor. Não sei, Rui, o que é que tu achas também deste vida cotidiana das pessoas e os RPAs? Já não estamos a falar das empresas, né? Já estamos a falar assim no lado... Olha, ia só voltar um pouco atrás no tópico que tinhas lançado, e com o Vítor e tu agora tocaram, não é? Relativamente ao que é que nos resta, não é? Em termos de humanos. E eu não sou economista, e eu sei que é uma discussão que já vem desde há muito tempo,
Mas eu acho que é conhecido aquele efeito que justifica em parte porque é que nós nunca estamos sem trabalho, não é? E, quer dizer, há muito tempo que se sonha com a semana de 10 horas ou de 20 horas e isso parece que nunca vai acontecer. E porquê? Porque eu acho que há vários economistas e a questão aqui é quando o custo de um determinado serviço ou produto tipicamente baixa e pode baixar por automação, por digitalização de processos, por muita razão, e portanto esse custo baixando tende a acontecer que a procura aumenta muito. E o que é que isso dá? A necessidade de mão de obra para outras tarefas ou para tarefas que agora monitorizam todos esses processos automáticos aumenta muito e é interessante porque mesmo na área de desenvolvimento nós já trabalhamos, acho que hoje em dia não trabalhamos com a mesma quantidade de código que nós trabalhávamos há uns anos atrás, na maioria das áreas, muito honestamente, desde o BI até o AI, embora o AI ainda infelizmente ainda requer muito código. Mas o AI, as aplicações, e hoje em dia requerem muito menos código e a parte curiosa é, nós temos 10 vezes o trabalho que tínhamos há uns anos. Sem dúvida. Vamos ficar sem trabalho porque agora qualquer pessoa faz uma Power App, faz um relatório Power BI. Não acontece. Não acontece porque a procura dispara, tende a disparar, obviamente. Pois há desequilíbrios e nesta questão da requalificação é muito importante, não é? Para assegurar que realmente não sejam as pessoas mais desfavorecidas sempre aquelas que depois são penalizadas, porque para algumas pessoas é fácil fazer essa requalificação, para outras nem tanto, não é? E, portanto temos que equilibrar as coisas. E está-me a lembrar de outro ponto, não relacionado com este, mas que o Vítor mencionou há pouco, do Process Mining, que é interessante que algumas destas plataformas, quer antes da implementação, em termos de advisor, conseguem fazer Process Mining para já recomendar quais são as tarefas que eventualmente, se fossem automatizadas, poderiam beneficiar. Quer antes da implementação, quer depois em termos de pós-implementação, que é interessante também. Sem dúvida. Exatamente. Eu queria só, deixa-me só dizer uma coisa, só para pegar aqui no que o Vitor está a dizer. Eu acho que há aqui várias nuances aqui relativamente aos RPAs. Algo interessante é realmente o RPA tipo, faça você mesmo, não é? Que, portanto, que qualquer pessoa pode fazer. E já agora, mesmo os grandes fabricantes, neste momento, eu acho que é possível, para fazer um RPA básico, qualquer pessoa faz um curso na web de 2 ou 3 horas e consegue fazer. Porquê? Porque a dificuldade de utilizar uma destas ferramentas da maior parte dos fabricantes é mais ou menos igual a fazer uma macro do Excel, passa aqui a expressão, não é? Portanto, por exemplo, se falarmos do iPad, eu passo a publicidade, eu na verdade ligo o gravador, faço uma série de tarefas, inclusive colocando o cursor do rato no ecrã, e depois gravo, e depois faço recorde, não é? Depois faço play e a tarefa é reportada. Isso, estamos aqui numa base low code, não é? Diz assim, não é? Portanto, mas, dito isto, quando a coisa começa a ficar mais complexa, e eu já tenho que fazer um pouco mais do que só gravar, quando eu tenho que tomar decisões, quando eu tenho que analisar o conteúdo de um campo, quando tenho um erro, então aí isto já requer portanto, capacidade técnica. Portanto. E, de facto, os RPAs também vão ser uma área muito interessante para programadores. Eu já ia dizer desenvolvedores, mas pronto. Mas programadores, não é? Portanto, é uma área muito interessante. Aliás, ainda na semana passada, estive a ver, por exemplo, que já até universidades norte-americanas já estão a oferecer cursos, cadeiras de RPAs, pá, que é absolutamente... Ou sei, sim. Pelo menos apanhei uma no Texas, pá, depois já posso mandar o link, pá, que é absolutamente interessante. Curioso. Eu também acho que nesta altura não estamos, enfim, o RPA é uma coisa boa para quem trabalha em informática, porque na verdade o que nos vai trazer é mais emprego e notem que há uma enorme procura de pessoas para desenvolver RPAs. Eu estava aqui um bocadinho a antecipar aqui o futuro, um bocadinho a dizer, bom, então e estes RPAs quando se tornarem cognitivos, então e estes conceitos da hiperautomação, o que é que vai acontecer se nós tivermos uma série de RPAs dentro de uma empresa a fazerem as coisas mais diversas? Bom, se calhar, cá está, logo veremos, não é? Mas não vale a pena antecipar desgraças, não é? Mas se calhar pode acontecer muitas coisas. Uma delas é realmente temos uma empresa que se calhar vai precisar, por exemplo, uma fábrica que vai precisar de muito menos pessoas do que precisa atualmente, mas isso também já aconteceu ou tem vindo a acontecer à medida que as fábricas vão se automatizando, mas se calhar
também temos tem outro tipo de serviços que também vão precisar de menos pessoas, não é? Por exemplo, a banca, não é? Este é uma antevisão das coisas, mas como eu estava a observar, eu concordo com o que ele estava a dizer, bom, isto significa que estas pessoas que estavam se calhar a fazer trabalhos menos cognitivos, de menos menor valor acrescentado, vão poder começar a fazer outras coisas, não é? Requalificação, sem dúvida. Assim, eu nesse exemplo, e pegando nesse ponto, eu costumo fazer uma analogia da pirâmide, não é? Quer dizer, vamos dizer que, não querendo dizer que aqui quem está a fazer o trabalho mais está a ser substituído por máquinas, está no fundo da pirâmide, mas está numa área da pirâmide, seja ela mais para baixo ou mais para cima, mas está numa superfície da pirâmide tem uma dada área. E o que nós estamos a dizer é, nós vamos cortar a pirâmide em baixo, mas na realidade, tal como o Rui disse, se o mercado de um momento para o outro aumentar, o fundo da pirâmide que está a ser agora substituído por máquinas, vai aumentar em área por um fator de 10, 20 ou 30. Isso, para a pirâmide continuar a ser uma pirâmide, quer dizer que o volume da pirâmide aumentou-se, a base em área aumentou, usando aqui uma analogia geométrica para mostrar isto, e se o volume todo aumentou, então na realidade o número de empregos, a área, que é o volume, os empregos são o volume da pirâmide aumentando, eu aumentei drasticamente a pirâmide como um todo, então o número de empregos aumenta na sua realidade. Agora, independentemente se agora ninguém trabalha na base, porque a base foi completamente automatizada. Se isso é verdade, então estamos aí no caminho certo. Eu acho que é um bocado isso. Agora, dizer assim, pronto, mas eu gostava do que eu fazia. Eu gostava do meu lugar naquele plano da pirâmide, naquele corte da pirâmide que agora alguém deixou de fazer e eu gostava de continuar a fazer. Já para não dizer, às vezes há tarefas repetitivas. Olha, mas até não me importava para relaxar. Sem dúvida, pá. Eu acho que já uma sugestão que era com as tarefas difíceis, entre aspas, não é? Se forem as tarefas. São dores de cabeça. Estou desejoso de ter um RPA para corrigir exames, pá, por exemplo. Olha, o segundo ponto que eu também ia dizer sobre isso é a facilidade com que hoje em dia nós fazemos. E, bem, vocês estavam a falar, eu lembro-me do número de linhas de código e as horas que eu precisava para desenvolver uma API. Uma API. Hoje em dia, agora, chego lá e digo, está aqui a base de dados, a Navigates ou o que for, para me ligar ali à base de dados, eu nem preciso fazer nada. O acesso à camada de dados e a exposição dessa camada de dados é feita pela própria framework que eu estou a utilizar, e eu agora só estou focado a produzir o código da ligação entre os dois, não é? Quer dizer, chega uma chamada da API, tem uma lógica de negócio qualquer que eu tenho que meter entre estes dados e esta chamada para tratar este pedido. E as integrações e tudo. Mas eu agora já não faço quase código nenhum de chamadas, respostas, processamento, parsers. Tudo isso desapareceu. Tudo isto é built-in. Isto reduziu-me um fator percentual maluco. Sem problema, quase metade do código que eu se me lembro de fazer há 15 anos atrás, hoje não faço, nem sequer penso em fazê-lo. Dou-vos um exemplo muito concreto. Eu no meu GitHub recentemente, até partilhei isso, ainda vou trabalhar mais um bocado nisso, mas no outro dia estava num site da minha segunda vida dos jogos de tabuleiro. Há o maior site de jogos de tabuleiro que é o BGG, que é o Board Game Geek. E eu queria fazer uma coisa com os dados que eles tinham lá no site. Eles têm uma API. Mas a API não faz tudo o que está no site. Há muita coisa que só está disponível no site. Mas eu queria fazer aquilo em escala e não queria andar a levantar aqueles dados um a um nas 50 páginas para poder tirar umas estatísticas. E disse, não há problema. Eu digo-vos uma coisa, em 2 horas eu fiz meia dúzia de linhas de código e processei o site todo. Para a informação que a API não tinha. Até estou a pensar se não vou publicar aquela informação e pôr aquilo a correr e complemento o site deles. Pronto, fica um contributo. Mas estou-vos a dizer que isto foi um par de horas. Um par de horas de, ok, isto não vou conseguir por esta API, só dá para fazer no site. Espera lá, mas isto é estruturado, é sempre no mesmo sítio. Está feito. Tenho uma base de dados, processei aquilo, fiz o que queria fazer. Isto é uma realidade. E sem grande skill de programação, ok? Para quem nos está a ouvir, não foi assim um código daqueles tipo que se mete nos foguetes para ir para Marte, não é? Não é rocket science. Foi uma coisa extremamente straightforward, com uma biblioteca de processamento HTML, meio dúzia de linhas a este sítio, este e aquele, um XPath, 2 XPaths praticamente, e resolvi o meu problema. Não é nada que não se consiga requalificar pessoas para fazer isto, e na minha opinião até não é nada que não se consiga fazer com uma ferramenta de no-code, low-code no futuro. O que eu fiz dava perfeitamente para encaixar nisso. Lançando o último ponto, só para nós também, porque vocês levantaram este ponto e acho que era interessante nós falarmos, que era o processo de apoio à decisão, ou melhor, o reposicionamento das pessoas
para mais focada, se calhar, no processo de apoio à decisão e como é que os RPAs, na minha opinião, pessoal, não param aí. Isto é, não são só um processo de automação, mas também se automonitorizam e até apoiam certas decisões. O Rui estava a dizer, e muito bem, no início da conversa, que um dos grandes riscos é um erro humano tem a capacidade máxima e já agora pode não ser constante, até pode ser só um erro, aconteceu só uma vez, e um erro de uma máquina não vai escalar 100 vezes mais depressa que um humano e vai muito provavelmente ser constante, isto é, vai ser sempre o mesmo erro feito naquele caso constantemente, enquanto que o humano se distraísse, aconteceu uma vez, mas a maior parte das vezes até não estava distraído. A máquina não se distrai, para o bem e para o mal. Quer dizer que se não se distrai e está a fazer mal, vai constantemente e de uma forma muito concisa fazer mal. E também conseguimos detectar isso também com inteligência artificial. E a realidade é estes outliers, esta monitorização automática de anomalias, também é uma parte da AI que se antigamente não existia, hoje, aliada a isto, consegue criar as defesas para esta tecnologia escalar, vamos dizer assim. E sistemas de apoio à decisão, como RPAs, como maneiras de complementar os RPAs, se calhar podem ser futuro, não sei, Rui, Vitor. Sim, eu posso já começar, posso já dizer, sim, tens toda a razão, nós já aqui falámos de um bocadinho do Process Mining e do PPM. Portanto, como é que nós podemos ligar aqui a área dos processos, dos RPAs e da gestão de processos aos analíticos e à tomada de decisão? Bom, é exatamente através do Process Mining e das ferramentas de BPM. Portanto, se por um lado eu posso definir, para análise de processos, posso definir métricas, processo e de execução. Portanto, isso pode ser feito. Portanto, tipicamente, quando estamos a falar de BPM, tipicamente temos aqui quatro eixos de análise em relação aos processos. Portanto, a ideia é sempre reduzir custos e tempo e, por outro lado, aumentar qualidade e capacidade. Eu tenho defendido um quinto parâmetro, que mas isto tem a ver com o que um destes dias devemos falar de engenharia positiva, que eu acho que também, quando se olha para os processos, também se devia aumentar não só a qualidade e a capacidade, mas também a sustentabilidade. Portanto, mas isto é uma opinião pessoal. Na verdade, se vamos pegar no Dumas ou de outro autor importante da área do BPM, estamos a falar destes 4 parâmetros. Agora, portanto, por um lado temos de definir métricas e isso pode ser passado para a execução dos próprios processos. Mas por outro lado, então como é que eu vou buscar informação aos processos? Bom, já falámos aqui. Eu posso e devo usar o Process Mining, as ferramentas de Process Mining, para poder extrair informação do comportamento dos processos e como eu já há pouco referi, portanto, esta informação tipicamente é tirada dos logs, da análise do log dos processos, que existem e tem que existir. Portanto, se eu quiser fazer Process Mining, eu tenho que necessariamente guardar esses logs e depois, com base nisso, tomar decisões em relação aos próprios processos contra as métricas. Portanto, isto está aqui. Claramente, nós não estamos só a falar de uma coisa operacional, que apenas se troca vamos lá trocar uma tarefa tediosa por uma tarefa que é feita por um computador, por uma peça de programa, mas não, nós podemos estar realmente também aqui a ter sistemas de suporte à decisão e sistemas que nos levam à parte analítica. Sendo que aqui a análise já não é feita exatamente sobre os dados, no sentido estrito da palavra, mas são sobre os dados do comportamento dos processos. Portanto, a tal ideia do Process Mining. Exatamente. Eu também queria só aproveitar aqui, agora este bocadinho, só para dizer aqui uma coisa que eu acho que é mesmo importante, para dizer que esta semana vai ser o primeiro livro escrito em língua portuguesa sobre RPAs, que se chama, deixem-me cá ver aqui a minha cábula, que se chama Otimização de Processos com RPA, que é escrito pelo Henrique São Mamed. O Henrique São Mamed é professor da Universidade Aberta e também tem colaborado com a Universidade Nova de Lisboa. É um livro escrito em língua portuguesa, vai ser publicado pela FCA, Lidl, uma das mais, não é a única, mas uma das mais relevantes editoras de livros técnicos na nossa área que existe em Portugal. O prefácio é do professor José Tribolé, penso que também é uma personalidade bastante conhecida, e portanto estamos com grande expectativa de ver este livro, enfim, aí fora, para podermos, portanto, poderá servir fora o nosso podcast, porque nada substitui o nosso podcast, não é? mas poderá também ser uma ideia para quem quiser dar uma olhadela sobre os RPAs. Sem dúvida, boa referência, Vítor. E tu, Rui, closing thoughts nestes pontos? Olha, muito curioso sobre esse livro, escrito em português, muito curioso.
Eu acho que lançaste um pouco essa ideia e na vertente da monitorização, principalmente porque estamos a falar de processos que, apesar de tudo, eu não tenho aqui nenhuma plataforma de RPA a meu cargo, mas apesar de tudo, o que se quer destes processos é alguma constância, não é? Queremos um constante de comportamento e acho que pegaste no ponto da monitorização de anomalias, que eu não tenho grande dúvida que será um ponto muito importante para este tipo de automação, da monitorização automática de qualquer divergência àquilo que seja o expectável, e acho que realmente estes algoritmos mais típicos de machine learning, de anomaly detection, podem ser muito, muito interessantes, porque realmente é dos trabalhos, acho eu, já desde há muito tempo, a monitorização é dos trabalhos mais ingratos e mais importantes, não é? É dos trabalhos mais ingratos, porque se calhar em 99% das vezes não se passa nada, mas vocês querem estar lá ou querem ter aquela plataforma a monitorizar o que quer que seja naquele 1% onde ele efetivamente vai ser preciso. E por isso é que é muito ingrato. Há muito tempo desperdiçado de pessoas só olhar para um dashboard. É só ver, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E também já vimos em episódios passados que isto não é tão simples como pôr um threshold fixo, porque isso não resolve. Há muitas anomalias com mais nuance, tendências, drifting de indicadores, e acho que aí vai ser uma peça fundamental também para levar o RPA e para democratizar e levar isto a outro nível nas organizações. Não há assim muito que consiga adiantar mais. Sem dúvida, sem dúvida. Foi assim o início de uma conversa e vamos continuar então esta conversa agora na nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte então agora dos nossos episódios, que no final de cada episódio nós trazemos 3 notícias que sentimos que foram assim de alguma forma relevantes, recentes, e partilhamos alguns dos nossos comentários. Os links para todas as notícias estão publicados na descrição do episódio para poderem ler a notícia na íntegra. Rui, começo por ti então hoje. Que notícias trazes tu para nós? Ou que notícias? Olha, trago um estudo, um relatório interessante. Foi publicado agora na última semana, acho eu, mas é de um estudo que já vem, pelo que eu vi, já data de setembro de 2020, mas é bastante recente, da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também apoiado pela Google. Os autores são o João Castro, da Nova SB, e o Vasco Teles, do Inesctec, e o estudo chama-se Inteligência Artificial, Caminhos e Oportunidades, uma visão de Portugal. E pareceu-me uma leitura muito interessante. Tem também uma sessão de cerca de 1 hora pelo João Castro, que está no site da Fundação, também se quiserem ficar com um overview das conclusões principais. Não é muito extenso. Acho que é uma leitura muito interessante, desde a visão da academia, até às empresas, até perspectivar um pouco o futuro e como é que Portugal está relativamente à Europa. Acho que está muito interessante e, portanto, deixo essa leitura. Muito, muito bom, muito bom. Estou curioso. Vítor, e do teu lado, que notícia trazes tu para nós hoje? Eu trago aqui uma notícia que é retirada do RPA Today, que na verdade é um site de notícias ligadas aos RPAs e que me chamou a atenção porque mostra a utilidade de um RPA num contexto de Covid. E então qual é a ideia? A ideia é que uma escola que salvo erro, portanto, uma escola em Gales, portanto, em Cardiff, no país de Gales, que resolveu implementar um RPA para ajudar a distribuir comida de forma racional pelos diferentes estudantes. Portanto, neste caso foi com a tecnologia do Prisma, mas a ideia é que o RPA consegue perceber se uma criança precisa de uma refeição saudável e consegue perceber quais são as calorias e o tipo de refeição que pode ser dada para esta criança. E, portanto, cá está um exemplo do uso de um RPA até no contexto do Covid. Muito interessante, muito interessante. Eu trago-vos uma notícia engraçada que li e pelo título parecia-me um clickbait e depois até gostei de ler e partilho convosco. É da ZDNet, é um artigo sobre Why AI, Not Automation,
will revolutionize commercial trucking. Porque é que a inteligência artificial e não a automação vão revolucionar a indústria dos transportes de caminhões. Isto é uma entrevista para todos os efeitos, é um artigo mais uma entrevista, bebido lá dentro de uma entrevista com o Avi Geller, que é o CEO da Maven, que é uma empresa de gestão de frotas e também um alumni do MIT, e ele acredita que, entre outras coisas, que o caminho para a condução autónoma dos caminhões e tudo está claramente aí, mas ele acredita num passo intermédio muito engraçado, que eu pessoalmente por acaso não concordo, mas até porque eu não acho que isso seja prático na sua realidade, que é a condução remota, que é os caminhões vão ser autónomos, vão estar a ser conduzidos por humanos. Isto fez-me pensar em algumas coisas, até na maneira como ele expõe na entrevista. O artigo não é muito longo, a entrevista tem para aí 5 perguntas também, não me falho, mas a forma como ele expõe isto, eu fiquei a pensar que será que ainda precisamos de tantas mais horas de condução e de aprendizagem de condução para que... Porque no fundo estamos a falar de treino, não é? Estamos a falar de machine learning e estamos a dizer que ainda o dataset de número de horas de condução destes algoritmos ainda não está no ponto. Eu tenho andado a seguir empresas como a Tesla com muito interesse, não posso dizer algum, porque seria-vos a mentir, estou com muito interesse em ver como é que aquilo está a evoluir e para que direção é que está a ir, e eu sempre acreditei que o caminho é este. O business case disto fica positivo, não é nos nossos carros, é nos caminhões e em todas estas frotas. E parece-me a mim, nós estamos já a fazer isto, nós estamos a fazer condução remota hoje em dia. Mas é um artigo interessante, um ponto de vista diferente de uma pessoa que, sem dúvida, está mais nesta área do que eu. O Avi Geller tem que estar, ele tem uma empresa disto e ele sem dúvida, pela entrevista vê-se que ele está a acreditar que há um mercado enorme aqui e eu concordo. Não sei se vamos ou não ter os caminhões remotos ou remotamente comandados, ou se vai ser diretamente o salto para a condução autónoma propriamente dita. Vamos ver. Será o que o futuro nos dirá. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast que vos fala sobre inteligência artificial em conversas informais, mas cheias de conteúdo. Um enorme obrigado por mais uma conversa ultra interessante para os meus parceiros nesta aventura. Ao Vítor Santos. Obrigado, Vítor. Obrigado. Foi excelente. E ao Rui Quintino. Obrigado, Rui. Obrigado, Marco. Obrigado, Vítor. Adoro gravar estes episódios convosco e é sempre um prazer estas conversas, divirto-me sempre imenso e aprendo sempre muito. E obrigado, claro, a quem está desse lado a ouvir-nos. É para vocês que nós produzimos este conteúdo, é um prazer também partilhar estes momentos convosco. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido nos próximos episódios, não se esqueçam, estamos sempre disponíveis para ouvir essas ideias, bem como qualquer feedback que vocês tenham para nos fazer chegar. Basta nos enviarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio dentro de 2 semanas, como é habitual. Até lá, muito obrigado a todos por estarem desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e a construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.